Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, no versículo 44. Vamos ler aqui, para ficar legal, na NVI. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviram a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois ouviram falando em línguas, exaltando a Deus. A seguir Pedro disse: pode alguém negar a água, isto é, o batismo, impedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Amém? Queridos irmãos, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, o Espírito Santo descia exclusivamente sobre 3 classes de pessoas: sobre reis, sacerdotes e profetas. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, e ela é a terceira pessoa não porque é mais fraca, não porque é a menor, mas é só no sentido didático falando, ela descia sobre essas 3 classes de pessoas no Antigo Testamento. Mas quando rompe o Novo Testamento, segundo escreveu Joel no seu livro, e depois o próprio Cristo ensinando nos Evangelhos, a gente lê isso claramente, os ensinamentos de Jesus Cristo, que havia um tempo que o Espírito Santo desceria sobre todos quanto crescem na mensagem do Evangelho. O poder do Espírito Santo, a graça do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo iria se mover no mundo através da igreja. E a igreja eu não estou chamando de instituição, eu estou falando de eu e você e eu, nós. Pois bem, dito isso, aqui nesse texto que nós lemos, se nós lemos desde o princípio do capítulo 10, nós vamos ver que tem todo um contexto, tudo cai nesse texto que nós lemos, tem todo um contexto. Pedro foi chamado, Pedro teve um sonho, Pedro teve, enfim, e fez uma visita a Cornélio, uma família não judia, gentílica, isto é, não judeu, e aí ele vai pregar o Evangelho, aí ele começa a falar das boas novas, falar que Jesus é o Senhor, falar que Jesus é o Salvador, falar que além desse Deus não há outro a seguir, falar que Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, Jesus é a vida. Enfim, Pedro começou a explanar tudo isso para a família de Cornélio e para todos que estavam presentes na casa, no local. E o texto que nós lemos disse: quando Pedro ainda falava, Pedro não tinha completado ainda a sua mensagem, mas estava já indo para o final da sua mensagem, a sua explicação. O Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aqui nesse texto em que nós estamos lendo, e eu quero abrir parênteses aqui, porque pode alguns irmãos pensarem: pastor, veja só, já não é mais como antigamente. Pedro aí falando, o Espírito Santo já desceu sobre toda a igreja. Irmãos, o Atos dos Apóstolos é um texto descritivo, ou melhor dizendo, narrativo. Lucas está só escrevendo o que aconteceu no passado. Isso não é uma doutrina bíblica. Não quer dizer que todo pastor, todo irmão, toda irmã, quando pregar, necessariamente todos que estão no local serão salvos ou serão batizados com o Espírito Santo. Mas naquele dia aconteceu isso. Aquele dia aconteceu. Aquele dia, quando Pedro pregava, Pedro falava aquele
pessoas, e com certeza as pessoas estavam atentas à mensagem, não estavam ali somente emprestando seus ouvidos para passar o tempo, mas elas estavam prestando atenção. A fé estava crescendo na sua vida através da mensagem do Evangelho. Então o Espírito Santo, para confirmar o princípio da igreja, porque aqui a igreja estava se expandindo, gente, aqui é o princípio da igreja, é o começo de tudo. Então, se nós lemos Atos dos Apóstolos, você verá que o agir do Espírito Santo era mais potente, mais forte, por assim dizer, mais ativo no sentido, porque a igreja estava crescendo, a igreja precisava se expandir, e o Espírito Santo desce sobre todos, o Espírito Santo é derramado sobre eles. Os discípulos judeus, ou seja, aqueles discípulos que já tinham aceitado Jesus, mas eram judeus, seguiam a antiga aliança, eram circuncidados, guardavam os sábados, enfim, todos os preceitos da lei. Embora cristãos em Jesus Cristo, eles ainda viviam debaixo do guarda-chuva da lei. Eles olharam aquilo e ficaram admirados, diz a Bíblia Sagrada. Ficaram admirados, porque eles achavam, irmão Luiz, que eles eram um povo escolhido e que só eles tinham o direito de receber o dom do Espírito Santo e logo, consequentemente, a salvação ou o perdão dos seus pecados. Eles ficaram confusos, eles ficaram admirados, mas como pode? Como assim? Eles são gentios, eles são um povo de segunda classe, um pensamento judeu. Como assim? Meus amados, a Bíblia também nos fala de que Deus não faz acepção de pessoas. Deus sim escolheu uma nação lá no Antigo Testamento, para que essa nação fosse luz para todas as demais nações, e que através desta nação viesse o Redentor de toda a humanidade, Jesus Cristo. E agora então Jesus Cristo já morto, agora Jesus Cristo também já ressuscitado, Jesus Cristo já subiu ao céu, a mensagem do Evangelho, o poder do Espírito Santo já não estava mais preso numa nação, numa etnia, mas agora era derramado e esparramado por todos quanto cresce em Jesus, isto é, na mensagem da palavra de Deus. E nós vimos aqui o Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, pois ouviram falar em outras línguas e a louvar a Deus. Meus irmãos, toda a nossa ação tem que ser movida segundo a palavra de Deus e o manifestar do Espírito Santo na vida das pessoas. Aqui, o texto que nós lemos, a evidência foi o falar em línguas, o batizar, o falar em línguas. Alguém diz que pregam que eram as línguas dos anjos, outros dizem que eram línguas e idiomas humanos. Seja o que for, era o manifestar do Espírito Santo, e o povo entendia que era o Espírito Santo agindo. Esse que é o interessante. Hoje em dia, irmãos, o Espírito Santo age de todas as formas. Ele batiza com o Espírito Santo, ele renova, ele cura, ele abençoa, ele dá paz no coração, ele soluciona os problemas, ele principalmente convence o homem do pecado, do juízo e da morte. Mas há uma necessidade. Primeiro, que haja pregação do Evangelho. Pedro estava pregando, Pedro estava anunciando o Evangelho. Segundo, que haja um público que creia, que ouve a palavra e que a fé cresça no seu coração.
não baseado em questionamentos, se isto ou aquilo, mas baseado na fé em Jesus Cristo. O Espírito Santo então é derramado e nos faz um povo só. Em outras palavras, os judeus estavam dizendo: Deus está incluindo os judeus na sua família. Deus está fazendo dos judeus seus filhos também, não é só nós judeus. Aqui no capítulo 11 e no versículo 18 diz: ao ouvirem isso, os judeus pararam de levantar objeções e começaram a louvar a Deus, dizendo: vimos que Deus deu aos gentios o mesmo privilégio de se arrependerem e receberem a vida eterna. Então não há distinção mais. Quando nós cremos no Evangelho, quando nós cremos em Jesus Cristo, quando nós recebemos o poder do Espírito Santo de nos convencer do pecado, do juízo, da morte, já não há mais separação entre judeus e gentios, entre homens e mulheres, entre ricos e pobres. Todos nós, quando falamos a paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor, minha irmã, ô meu irmão, como é que está? Tudo bem? Eu nunca vi. Algum tempo atrás eu cheguei aqui, eu não conhecia os irmãos, mas eles não me cumprimentavam, eu cumprimentava os irmãos: a paz, irmão, tudo bem, querido? Porque, irmão, nós somos irmãos, independente de nossas diferenças, independente de nossas diferenças sociais, raciais, seja lá o que for, temos diferenças de pensamentos, de ideias, de opiniões, mas todos nós estamos cobertos pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da fé, e isso nos torna irmãos em Cristo. Deus estava estendendo a salvação, irmãos, para todos os gentios, para todo o povo não judeu, e inclui eu e você. O Espírito Santo, irmãos, age de uma forma extraordinária. Às vezes, eu e você somos igual aos judeus. Se nós lemos o versículo 11 de Atos, nós vamos ver que Pedro teve que explicar para os judeus: não, irmãos, espera aí, eu vou contar para vocês o que aconteceu. Daí Pedro repete tudo o que aconteceu. Tudo o que aconteceu, porque eles estavam questionando: mas como assim? Como os gentios vão receber o Espírito Santo? Como os gentios vão ser salvos? Como os gentios vão se batizar? Como isso não é para eles, isso é para o povo judeu, como assim? Então Pedro explicou para eles, e daí cai no versículo 18 que nós lemos: então eles ouviram e entenderam, disseram: olha, então louvado seja Deus, porque o Senhor também deu aos gentios a graça de se arrependerem, de receber a salvação, ou a vida eterna. Queridos irmãos, nós não somos os retentores do Espírito Santo da salvação. Nós não somos. Isto quer dizer que eu e você jamais podemos fazer acepção de pessoas. De quem entra na igreja, por exemplo. De quem entra na igreja. Traga na sua memória, não diga, traga na sua memória, vamos dizer assim, na sua memória, qual é a pessoa que tu acha que, essa pessoa que pratica essas coisas assim, eu acho abominável. Para essa pessoa há salvação. Não é porque nós estamos aqui dentro da igreja que nós vamos ser melhores do que alguém. Não é porque estamos aqui dentro da igreja, ou que somos batizados, que já recebemos o Espírito Santo, que temos algum entendimento bíblico, que isso vai me colocar acima ou superior a alguma pessoa. Jamais. Assim se sentiam os judeus, superior às outras pessoas. Mas Deus quebrou o bico deles, dizendo: não é mais assim. A graça é para todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para salvar todo aquele que nele crê. Aleluia. Então nós não podemos fazer diferenças entre A e B, porque Deus não o faz. E daí Pedro diz: agora nós vamos negar o batismo para essas pessoas? Eu pergunto para vocês, né?
Pedro dizendo aos judeus que lhe acompanhavam: vamos negar o batismo para eles? Se Deus não negou, se Deus derramou sobre eles o dom do Espírito Santo, nós homens vamos negar? E daí Pedro então ordenou que eles fossem batizados, e eles foram batizados. E eles foram batizados nas águas, que é a entrada da igreja, para a igreja. Meus amados, nós podemos tirar vários princípios aqui. Primeiro, como já disse, a fé vem a partir da mensagem do Evangelho. Da mensagem do Evangelho. O Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, do juízo e da morte. Pedro não tinha esse poder de convencer, mas enquanto ele pregava com fé, enquanto ele anunciava Jesus, o Espírito Santo tocou na vida de todos que estavam ali. E nesta noite não será diferente, irmãos. O Espírito Santo está aqui trabalhando nas nossas vidas, nos convencendo do pecado, nos convencendo do juízo, nos convencendo da morte, nos convencendo que nós somos pecadores e que nós dependemos de Deus em tudo na nossa vida. Já comentei várias vezes aqui, John Wesley já era doutor em teologia, já tinha ido para a América fazer missões, mas ele dizia no seu diário, porque ele escreveu toda a sua vida no diário, ele dizia: como? Quem vai me converter a mim? Eu prego para as outras pessoas, para os índios da América se converter, mas quem me converterá? Ele, embora com todo conhecimento, ele não se sentia salvo, ele não se sentia ainda salvo, cheio da graça, enfim, arrependido. Mas quando retornou para a Inglaterra, em um determinado momento, num culto lá, ele foi, e lá Deus tocou no seu coração, e ele foi cheio da graça, e se arrependeu. Ele mesmo disse que sentiu o seu coração aquecido, e depois, nas próximas 5 décadas, ele entregou a sua própria vida para pregar o Evangelho. O conhecimento, mero conhecimento intelectual, não nos causa salvação e arrependimento. É o agir do Espírito Santo, igreja. Então, portanto, irmãos, nós devemos buscar a graça do Espírito Santo na nossa vida. Paulo diz isso em Coríntios: buscai os melhores dons, buscai, se dedicai aos melhores dons, buscai a graça de Deus, porque qualquer homem que aqui esteja, por mais sábio que seja, por mais conhecedor das Escrituras que seja, se o Espírito Santo não estiver agindo nas nossas vidas, irmãos, será meramente intelectual, terá um grande conhecimento, mas não vai lhe produzir vida, não irá lhe produzir arrependimento, não irá lhe reproduzir o que é bom. Muito pelo contrário, a pessoa que tem muito entendimento bíblico, mas não é um convertido, ele é um convencido, ele vai querer se convencer, ele vai querer se aparecer. Mas quando nós temos o Espírito Santo nos coloca no nosso lugar. Tu é falho, tu é pecador, tu precisa de Deus. É assim que funciona o negócio. É assim que funciona. Jesus um dia disse para João Batista: de homem saído, nascido de mulher, esse é o maior profeta que já existiu. João Batista se ergueu na soberba. Ele disse: convém que ele cresça, isto é, Jesus, e que eu, João Batista, diminua. Que ele cresça nas nossas vidas, através do agir do Espírito Santo. Quantas bobagens nós cometemos, irmãos? Quantas histórias e bobagens nós cometemos na nossa vida? Quantas coisas erradas nós fizemos, irmãos? E eu quero dizer, se o Espírito Santo estivesse nos conduzindo, ou se nós, pelo menos, num momento difícil da nossa vida, nós orássemos a Deus: Senhor, me dirige,
qual o que eu devo de falar, o que eu devo de agir, como eu posso proceder. Nós sairíamos de várias artimanhas, de vários problemas que nós mesmos cavamos, se o Espírito Santo estivesse presente em nossa vida. Nós devemos, igreja, nós devemos de buscar a Deus e viver a palavra de Deus, a pregar o Evangelho, a anunciar o Evangelho. E eu digo sempre, não é aqui em cima do púlpito. Anunciar o Evangelho não se resume aqui acima do púlpito. Se fosse colocar, irmãos, uma porcentagem em cima do púlpito, é 5%, 95% é fora de dentro do templo aqui. É lá na rua, é no dia a dia, no trabalho, na escola, na farmácia, no mercado, no açougue, aonde nós estiver, queridos. É anunciar, é pregar, é falar. Ah, pastor, mas o que eu vou dizer? Não, irmão, só pregue. Só pregue. Aleluia. Porque o Espírito Santo que vai tocar na vida daquela pessoa. É o Espírito Santo que vai trabalhar na vida dela. Se ela realmente é sedenta, se ela mesmo abrir o seu coração, o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida. E se ela não abrir o coração, o Espírito Santo também tem o poder de bater na porta do seu coração, de lhe mostrar que ela está errada, que ela precisa de arrependimento. Louvado seja Deus. O Espírito Santo está aqui trabalhando nas nossas vidas. Amém. E Ele exige de nós submissão a Deus, arrependimento. Não existe cristão cheio do Espírito Santo se não há arrependimento, se não há mudança de vida, irmão. Não existe. Já disse para os irmãos, uma pequena história de muitos anos atrás. Uma pessoa procurou um pastor e disse: pastor, o que o senhor me diz de um homem de Deus que está sempre caído? O pastor disse: esse homem não é de Deus. Como ele vai ser homem de Deus no sentido de servo de Deus, se ele está sempre caído na fé? Logo não é. Irmão, nós podemos resbalar aqui, cair ali, falhar, colar, porque a nossa natureza é pecaminosa, mas há uma diferença, irmãos, de vez em quando nós falharmos aqui e acolá, do que viver no pecado. Os irmãos entendem? Às vezes a gente falha, e o Senhor está aí para nos perdoar, o Senhor está aí para nos restaurar as nossas vidas. Mas uma coisa é nós falhar aqui, acolá, e logo pedir perdão e buscar o socorro do Senhor. Outra coisa é viver pecando, outra coisa é viver da falha, outra coisa é viver longe dos caminhos de Deus e se achar que é um cristão porque tem um conhecimento bíblico. Mas se você não tiver o poder do Espírito Santo, que é o penhor da salvação, meu querido, tu pode conhecer a Bíblia de capa a capa, tu vai ler ela com o diabo lá no inferno. Tu vai ler toda a Bíblia de capa a capa com o diabo no inferno, e daí vai ficar tudo. E ele vai te citar uns versículos bíblicos como ele citou para Jesus. O penhor da salvação é o Espírito Santo. Você vai levar a Bíblia até. Vai levar. Leva todas as versões, leva NVI, leva TNH, tu leva a versão que tu quiser, tu vai ler para ele lá. E tu não vai converter ele. E ele também não vai te converter. Porque o penhor da salvação do cristão é o Espírito Santo. Ele é a garantia da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é a garantia, Ele é o penhor da salvação, Ele é a marca da vida do cristão. O que Pedro disse: vocês judeus, vocês podem negar agora que eles podem ser batizados se o próprio Espírito Santo desceu sobre eles? Se o próprio Deus selou eles com o poder do Espírito Santo, vocês, homens judeus, vão negar o batismo? Os irmãos entendem? Então, meus queridos, se nós não tivermos o poder do Espírito Santo agindo em nós, primeiro, mudando o nosso jeito de ser. Primeiro, o Espírito Santo começa a agir em nossa vida, nos convencendo do pecado, nos convencendo da ira, da contenda, nos convencendo de todo tipo de pecado. Esse é o agir do Espírito Santo. Meu filho, isso é pecado.
aqui ó, lê na palavra que eu vou te mostrar. Depois o Espírito Santo começa a nos dar força para vencer esse pecado, para vencer esse mal, que bate na nossa porta, aleluia, que nos atenta, que nos coloca às vezes numa encruzilhada, mas é exatamente ali que o Espírito Santo começa a trabalhar nas nossas vidas, e nos mostrar, não vale a pena ceder, não vale a pena pecar, mantenha-se fiel. Foi pregado na quarta-feira aqui o nosso presbítero Kleber, e isso está registrado em alguns livros de história, que os nossos irmãos primitivos, quando eram lançados na arena, no Império Romano, soltavam os leões, eles em vez de correr dos leões, eles corriam ao encontro dos leões, louvando a Deus. E algumas histórias dizem que é isso que deixava os imperadores romanos e os generais, enfim, as autoridades romanas mais loucas. Como pode isso? Como pode? A fé, irmãos, remove montanhas. A fé, irmãos, remove tudo da nossa frente. A fé daqueles irmãos que eles tinham a esperança de que esta vida, a morte era a porta de entrada para a vida eterna, fazia com que eles corressem em direção aos leões. E louvavam a Deus ainda, engrandeciam a Deus. Isso pode acontecer na nossa época, porque acontece hoje no mundo, irmãos. Aqui no Brasil é tudo bacana, irmão, é maravilha, mas tem países aí, é só busquem lá www.portasabertas.com.br. Você vai ver que tem centenas e centenas e centenas de irmãos nossos na fé em países que são altamente perseguidos, mas perseguidos até a morte, e esses abençoados não negam o nome de Jesus. E eu quero te dizer que não é um mero conhecimento bíblico, mas é o Espírito Santo que conduzem essas pessoas a não negarem Jesus. Aleluia. Estevão, o primeiro mártir da história da igreja, um diácono, falava o povo, veio alguns judeus entendidos, e ele vencia todos pelo conhecimento e pela graça do Espírito Santo, diz a Bíblia, que estava junto com ele, e ele foi apedrejado até a morte. E ele blasfemou, ele fez isso? Não, esse pai, Deus perdoa porque eles não sabem o que fazem. E você se pergunta, e eu também me pergunto, como pode isso? Se fosse nós já chutávamos o balde, nós já fazíamos escarcéu. Mas quem é cheio do Espírito Santo recebe ou tem a morte como uma passagem para a vida eterna. Então, como eu disse para os irmãos, é só entrar nesse site, tem muitos outros ministérios que contam a história dos nossos irmãos hoje, não é coisa que passou há 1000 anos atrás, hoje, o que leva as pessoas a não negarem Jesus, na China, o que leva as pessoas, os irmãos chineses, a não negarem Jesus, é o conhecimento. Não, às vezes eles têm só uma página da Bíblia, eles não têm a Bíblia, e às vezes eles têm um versículo bíblico, Deus amou o mundo de tal maneira. Então não é o conhecimento meramente teológico, mas é o poder do Espírito Santo que está dentro deles, que convence eles, que faz com que eles não redem o pé, irmãos. E nos falta aqui na igreja brasileira, nas nossas igrejas, isso, porque aqui tudo é Brasil, tudo maravilha. O pastor aqui falou uma palavra, eu não gostei, tem 15 igrejas aqui na rua para mim ir. O outro também já falou uma coisa que eu não gosto, eu tenho mais 14 para mim, e tem mais 13,
E se não achar muito bom, eu vou lá e monto uma igreja para mim. Aí acabou. Eu sou o pastor da igreja, eu faço o que eu prego o que eu quero e acabou o assunto. Os irmãos não entendem? Todo mundo quer uma igreja chamada de sua. E isso é um grande engano. O Espírito Santo, nesse dia, foi derramado sobre uma família, a família de Cornélios, e sobre todos que ali estavam presentes. Aleluia. E aquelas pessoas se convenceram dos seus pecados, por isso que elas foram batizadas. Por isso que elas foram batizadas. Jesus ensinou diretamente os apóstolos, e entre eles estava Pedro: todo aquele que crê seja batizado. Que haja arrependimento e seja batizado. Então, ao descer do Espírito, a mensagem foi pregada, o Espírito Santo foi derramado, eles se convenceram dos seus falhas, dos seus pecados, eles se convenceram que Jesus era o Senhor. Logo eles desceram as águas para a confirmação. Louvado seja Deus. Pastor, daí terminou. Não, é óbvio, irmãos, é óbvio, a Bíblia não diz, mas é óbvio que eles seguiram servindo a Jesus, eles seguiram aprendendo da palavra. O versículo diz que eles pediram para que Pedro ficasse junto com eles mais uns dias. Pedro seguiu ensinando eles. É claro que eles seguiram crescendo na graça e no conhecimento, mas o princípio da salvação é o agir do Espírito Santo nas nossas vidas. Não é nós, é o Espírito Santo, é a mensagem e o Espírito Santo. E Deus está agindo nas nossas vidas, quer nos converter nessa noite. Como pode nos converter? Isso mesmo, irmão, nos converter. Como pode, pastor? Eu já estou 30 anos na igreja. Precisa se converter. Eu estou há um mês. Precisa se converter. Todos nós temos um estágio, irmão. Até chegar no céu, irmão, até termos nossos corpos transformados em glória, um corpo glorificado, até lá nós vamos sempre buscando o aperfeiçoamento, isto é, a santificação, aquilo que Deus requer de nós. Amém? Deus está aqui, e Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Não retém a voz do Espírito Santo, irmão. Não retém a voz do Espírito Santo. Escute, ouça e coloque em prática. Coloque em prática, porque você verá a diferença na tua vida. Amém? Você que não é batizado, não é batizada nas águas, se você crê em Jesus Cristo, que Ele é o Senhor, me procure, vamos conversar. Daqui um tempo mais nós temos batismo, e eu gostaria de descer você as águas, porque nada te impede. Não é mais para judeus, é para todo mundo que crê. Tá? Então me procura. Pode ser hoje, pode ser durante essa semana, pode ser no próximo domingo. Me procura, vamos sentar, trocar uma ideia. Tá? E você desce as águas, confirmando assim toda a justiça de Deus na tua vida. Queridos, vamos orar ao Senhor, vamos clamar a Deus. Aleluia. E amado, nessa oração, irmãos, nessa oração eu quero orar para que Deus venha curar as enfermidades. Depois nós vamos orar para isso, mas agora nessa oração eu quero orar por você e você orar também, que o Espírito Santo possa trazer na tua memória algumas falhas que você comete. Obrigado, meu querido. Alguns erros, né? Todos nós somos falhos, mas tem, quem sabe, um pecado, uma falha, um erro que te incomoda e você não consegue vencer, e você quer transpor isso. Vamos orar nessa noite, irmão? Você sabia que o Espírito Santo pode trabalhar na tua vida e você, a partir de hoje, vencer esse pecado? Porque nós não estamos mais debaixo da lei que nos domina, mas sim estamos debaixo da graça. O pecado não terá mais domínio sobre vós, disse Pedro no livro de Romanos, pois não estamos mais debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça.
O pecado não tem mais poder de nos dominar se nós entregamos a nossa vida a Jesus, se nós somos dominados pelo Espírito Santo, pela mensagem do Evangelho. O pecado não pode mais nos dominar. Feche os olhos. Altíssimo Deus e maravilhoso Pai, eu te peço nessa noite, Senhor, com muita humildade, Deus, a tua graça e a tua bênção sobre todos os amados e amadas irmãs que estão aqui, que estão orando, Senhor, e precisam de Ti, Pai, para vencer este pecado, precisam de Ti, Senhor, de Ti, para vencer este mal. Que o Espírito Santo de Deus, o poderoso Espírito Santo, esta pessoa preciosa, ela possa ser derramada neste momento sobre esta vida, e essa pessoa possa ser, Pai querido, convencida que este mal é pecado, que isso que ela pratica é errado, que essas palavras que ela fala agridem a santidade de Deus, que esses pensamentos que ela tem são pensamentos de morte, são pensamentos pecaminosos, que esses atos que ela pratica são atos de maldade, são atos pecaminosos. Espírito Santo de Deus, nessa noite nos convence de tudo aquilo, Senhor amado, que nos afasta de Ti, seja em pensamento, seja em palavras, seja em atos. Senhor, nos convence que isso é pecado e juntamente nos dá força para vencer este pecado, para vencer este mal e assim nos tornar filhos e filhas de Deus, imitadores de Deus, imitadores de Deus, como filhos amados, Pai, do maior ao menor, não importando, Senhor amado, o tempo de fé que essa pessoa tem, seja muito ou seja pouco, o Senhor ama a todos igual, o Espírito Santo age na vida de todos igualmente. Que a Tua graça recaia agora sobre todos aqui presentes, que o poder do Espírito Santo recaia agora sobre todos aqui, e que haja arrependimento de pecados, que haja arrependimento, Senhor. Que eu e a igreja amanhã, ao nos depararmos com pensamentos ou ofertas de pecados, nós vamos ser convencidos pelo Espírito Santo. Não cometa isso porque é pecado, não faça isso porque é pecado, não minta, não roube, não defraude, porque é pecado. Ame o teu próximo, porque este é o correto a se fazer. Espírito Santo, que foi deixado para a igreja, que é o Paracleto, que é o nosso advogado, que é o nosso ajudador, que é o penhor da salvação, esteja com esta igreja, Espírito Santo. Esteja com esta igreja, Espírito Santo. Esteja comigo, homem simples e falho que sou. Esteja com a minha família. Esteja, Senhor amado, na vida de cada família, de cada pai, de cada mãe, de cada filho, de cada pessoa, de cada ministério aqui da igreja. O ministério da oração, o ministério infantil, o ministério de louvor, o ministério da palavra, o ministério da recepção, o ministério de homens, o ministério de mulheres. Senhor, esteja conosco. Que teu Espírito Santo, Pai, possa estar nos conduzindo durante toda a nossa caminhada sobre essa terra. E como aqueles irmãos da igreja primitiva, que ia em direção aos leões, não temendo a morte, não porque eram melhores do que outros irmãos, mas porque eles tinham o Espírito Santo que lhe mostrava de que esta vida não é o fim, mas simplesmente uma porta para uma próxima vida, a vida eterna com Deus. Que nós devemos estar cientes disso, Senhor, que nós vamos entrar em batalhas, em lutas, não temerosos, não, Senhor, fracos, não cheios de covardia, mas que nós vamos entrar na batalha espiritual, na batalha do Evangelho, na batalha das boas novas, convencidos de que este caminho é o único
conversão aqui nessa noite, Deus. Não é eu, Senhor, que convenço. Não é ninguém de nós, seres humanos, que convence, até porque nós somos convencidos. Que o Teu Espírito Santo toque na vida deste Pai, que faz, Senhor amado, muitas vezes chorar os seus filhos. Toca na vida desse pai, desse marido que muitas vezes faz a sua esposa chorar de tristeza e ele achando que está fazendo certo. Assim como na mãe, assim como nos filhos que fazem os seus pais chorarem, que fazem os seus pais lamentarem. Espírito Santo mostra para eles que o que eles estão fazendo é errado, é pecaminoso, entristece, destrói famílias. Espírito Santo trabalha nas nossas vidas. Que o meu lar venha a ser um lar de bênção, um lar de vitória, um lar, Senhor amado, aleluia, que o Teu Espírito Santo possa agir. Que o lar dos meus irmãos e das minhas irmãs seja um lar que o Espírito Santo fale, que o Espírito Santo haja, que o Espírito Santo abençoe. Oh, glória a Deus e aleluia. Nós oramos no nome de Jesus. Também quero orar nesta noite, Senhor, por pessoas que estão enfermas aqui nesta noite. Quem sabe há pessoas aqui nesta noite que entraram com dor, entraram, Senhor, com enfermidade alojada, Senhor, quem sabe no estômago, alojada, Senhor amado, no sangue, nos ossos, no cérebro, nos olhos, na retina, no tímpano, Senhor amado, no coração, aonde estiver essa enfermidade, Senhor, nós oramos e te pedimos. Não que nós temos poder de curar, mas o Senhor tem poder para curar. O Senhor é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Nós oramos, Senhor amado, por este irmão, por esta irmã, por este convidado, por esta convidada. E pedimos cura, Pai. Cura, Senhor. Cura a diabetes, Senhor. Cura o câncer. Cura a dor de cabeça crônica. Cura, Senhor amado. Aleluia, sinusite. Cura, Senhor amado, em nome de Jesus, a hernia de dízimo, Senhor, cura, meu Deus querido, as enfermidades tu tem poder. E eu oro, Senhor, também por Manuel e Maicon, como está este casal nas tuas mãos, Senhor, da vitória na vida deles, Pai. Dai a tua bênção, tu sabe o que eles necessitam, tu sabe o que eles precisam. Eu te apresento este casal, te peço um milagre e a bênção na vida deste casal, no nome de Jesus. Assim oramos a Deus Pai Todo-Poderoso, através de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Amém, irmãos. Vamos aplaudir ao Senhor da igreja.